Convidar vocês a abrirem a Bíblia em Gênesis, capítulo 37. Aleluia. Gênesis, capítulo 37, versículo 3 ao 11. Uma palavra bastante conhecida, eu creio aqui. Fala assim: Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas comprida. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos peixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominará realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos, das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante a mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é que tivestes? Acaso viremos eu e tua mãe, e teus irmãos inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Aleluia, podemos sentar. Eu creio aqui que a maioria conhece a história de José. Mas eu vou falar um pouco aqui para dar uma relembrada, tem visitante aqui. José, ele teve esse sonho, que os seus irmãos, seu pai, se prostrariam perante ele. Na época, parecia um sonho tão impossível. Parecia algo tão impossível de acontecer, porque os seus irmãos não lhe respeitavam também. E os seus irmãos tinham inveja dele. E José, ele estava indo atrás de seus irmãos. Uma vez, e seus irmãos resolveram jogar ele dentro de um poço. Seus próprios irmãos, escondidos de seu pai. Para dizer para seu pai que ele tinha morrido por animais. E os irmãos deles, no meio do poço, que iam matar eles, resolveram vender ele para o povo do Egito. E José, ele foi vendido por escravo a uma terra que ele não conhecia. E chegou à casa de Potifar. Mas diz a palavra do Senhor que ele continuou firme no Senhor, mesmo lá. Mesmo ele sofrendo por tentações. Diz a palavra do Senhor que a mulher de Potifar queria dormir com ele. Mas ele a rejeitou. Porque ele sabia que o seu Senhor tinha dado autoridade sobre todas as coisas, menos sobre a mulher dele. E ele rejeitou deitar com aquela mulher. E aquela mulher mandou ele para a prisão, dizendo que ela tinha sido abusada. E lá estava José, na prisão, num povo que ele não conhecia, vendido pelos seus próprios irmãos, traído pela própria família. Seu pai pensava que ele estava morto, mas lá ele continuava firme com Deus. E mesmo lá dentro do cárcere, ele revela sonhos de duas pessoas, o padeiro e o copeiro. O copeiro ia voltar a trabalhar com o rei. O padeiro ia morrer dentro de 3 dias. Mesmo dentro de tudo isso, ele ainda pensava no Senhor. Ele ainda fazia as coisas do Senhor. E aconteceu isso, que o copeiro, que estava preso, porque teve um momento de rebeldia, acho, contra o rei, ele voltou a trabalhar com o rei. E o padeiro morreu. Aleluia. E o copeiro, ele se esqueceu de José, porque José, quando ele revelou o sonho, ele falou: não esqueça de mim. E só depois de anos ele foi lembrar de José. Por quê? Porque o rei do Egito, daquela época,
ele teve um sonho, que seria as vacas magras, as vacas gordas, que representariam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E ninguém sabia representar aquele sonho. Só José soube, naquela época. E o copeiro lembrou de José. E José, ali, o rei, ele viu que só José sabia revelar aquele sonho. E o rei decidiu transformar José governador do Egito. Passou-se os 7 anos de fartura e veio 7 anos de fome por toda a terra. E seus irmãos, que estavam em outra terra, também sentiram fome. E foram se ter com encontro com José, o governador do Egito. Essa é a história de José. É uma história tremenda, né, gente? Mas ela começa aqui, com um sonho. Ela começa com um sonho. Você tem sonhos? São difíceis de alcançar? Parecem difíceis? Coloque aos pés do Senhor e tudo pode conseguir. Parece impossível que aquela criança que sonhava com isso, um dia ia se tornar governador da maior terra daquele tempo. Mas ele se manteve com Deus. Então devemos colocar os nossos sonhos, jovens, os nossos planos aos pés do Senhor. Aleluia. Nós temos sonhos. Talvez uma casa, uma faculdade, um trabalho. Talvez sonhos ministeriais também. Mas também a gente tem que fazer uma pergunta sobre os nossos sonhos. Sobre os nossos planos, sobre o nosso futuro, nós está dentro do propósito de Deus? Porque às vezes a gente sonha com tantas coisas, mas não está dentro do propósito de Deus. E muitas vezes ficamos pedindo, Senhor, dá-me isso, dá-me isso. Quando vê, não é o sonho de Deus. José, ele sabia que aquele era o sonho de Deus. E nós, adolescentes, a gente tem que procurar ver se os nossos sonhos estão dentro do caminho de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. E muitas vezes, quando Deus nos fala esse não com nossos sonhos, às vezes nós nos decepcionamos. Mas a gente tem que saber que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Que os planos de Deus são maiores que os nossos. Que o que Deus tem planejado para a nossa vida é maior que o nosso. Aleluia. E que os nossos propósitos venham ser os propósitos de Deus. Aleluia. Se pergunte nesta noite, quais são os planos que o Senhor tem para você? Acima dos teus planos, quais são os planos que o Senhor tem para você? Porque Ele te conheceu desde o ventre. Quando vimos a história do profeta Jeremias, ele fala assim, desde o ventre da tua mãe eu te consagrei como profeta. E Deus, Ele tem plano para você, adolescente. Deus, Ele tem plano para a tua vida. E desde o ventre Ele tem te olhado. Desde o ventre Ele tem te visto. Aleluia. Mas uma coisa que me interessou também sobre a caminhada de José é o caminho que ele percorreu. Qual caminho estamos percorrendo? Porque, às vezes, às vezes a gente queremos alcançar algo de Deus, mas nós andamos por caminhos errados. Nós pecamos, nós erramos. José, ele estava na casa de Potifar, mas ele resolveu não pecar. Aleluia. E muitas vezes nós resolvemos, por mais que a gente saiba os sonhos de Deus, a gente saiba os planos de Deus, se encontramos com alguma luta e nós, vamos para o caminho errado. Mas jovem, centraliza o teu caminho na palavra do Senhor. Ele estava passando por tudo aquilo, José. Ele resolveu não pecar. Adolescente, a gente tem planos. A gente vai passar por momentos difíceis. A gente vai passar por coisas difíceis antes de nossos planos serem realizados. Mas é tudo parte do propósito de Deus. E fique com Deus. Não peca. A mulher de Potifar devia ser uma mulher bonita, porque era a mulher de um senhor. Mas ele resolveu não pecar. Ele resolveu ser a diferença lá. Mesmo sendo levado para a prisão. Adolescente, que nos nossos caminhos, os nossos planos, por mais que às vezes sejam difíceis, os nossos caminhos, nós devemos estar firmados nos sonhos de Deus. Firmados no tempo de Deus. Porque toda a luta que nós passamos,
Porque toda dificuldade que nós passamos é parte de um aprendizado. Aleluia. José, ele tinha tudo para dizer não. Ele tinha tudo para olhar para o mundo. Ele foi, como eu já falei aqui, traído pelos próprios irmãos. Seu pai já pensava que ele estava morto. Ele foi vendido como escravo, foi para a prisão. Mas ele continuou nos caminhos do Senhor, firme e forte. E eu penso assim, se ele não tivesse trilhado essa caminhada, ele nunca tinha aprendido a como ser um governador. Porque mesmo como escravo, ele foi aprendendo um pouco de liderança ali na casa de Potifar. Um pouco de liderança ali na casa, ali na prisão. Porque ele estava entre os líderes dentro da prisão. E é tudo parte de um propósito de Deus para a nossa vida. Mesmo as lutas, mesmo as dificuldades, que nós vamos estar firmados no caminho do Senhor. Firmados em Deus, adolescentes. Infelizmente, vivemos uma geração que qualquer lutinha já quer sair, que qualquer coisinha já quer sair. Infelizmente, essa geração, se continuar assim, não vai ver os sonhos de Deus para a vida. Nós temos que continuar firmes e fortes, nos momentos difíceis e nos momentos bons. Adolescente, a gente tem uma vida para frente, mas que a gente venha lembrar sempre de Deus em nossa vida, lembrar sempre dos planos do Senhor, lembrar sempre que o Senhor tem nos cuidado. Aleluia. Você sabe o que ajudou ele a permanecer firme? A fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, se puderem abrir comigo. Hebreus 11, 1. Ora, tem Bíblia. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado, pela palavra de Deus, de maneira que o visível venha a existir, das coisas que não parecem. A fé, por quê? Porque ele teve fé. Ele tinha certeza, mesmo que os olhos dele parecessem impossível, mesmo que na visão dele parecesse impossível, mas ele não olhava na visão dele, ele olhava na visão do Senhor. Ele tinha certeza no Senhor, nas coisas que não se viram. Ele tinha certeza nos planos do Senhor. E que venhamos ter certeza dos planos do Senhor sobre a nossa vida. Não sei a situação que você anda, mas tenha fé no Senhor, teu Deus. Aleluia. Talvez as pessoas olhassem ali. Esse aí vai continuar escravo para a vida toda. Esse aí vai viver na prisão a vida inteira, de maneira injusta. Mas ele não olhava assim. Ele olhava com fé. Tanto porque quando ele revelou o sonho do copeiro, ele falou, não esquece de mim. Porque ele sabia que Deus ia tirar aquilo de lá. Irmãos, viemos ter fé no Senhor. Viemos ter fé nos planos do Senhor. Aleluia. E a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir da palavra de Deus. Por isso que nós, adolescentes, nós devemos estar firmes na palavra do Senhor. Dia e noite. Procurando meditar ao Senhor. Aleluia. E ter fé é uma coisa muito importante. Eu estava lendo também a história de Josué e Caleb. E os 12 espiões. Para quem não sabe, o povo de Israel estava no Egito na época. No Egito não, no deserto, desculpa. E eles estavam à busca da terra prometida. E acharam. E mandaram 12 espiões para lá. Mas só 2 tinham fé que poderiam conquistar aquela terra. Só 2 tinham fé que poderiam chegar lá. E esses 2 foram o único daquela geração que conseguiram chegar em uma terra prometida. Josué e Caleb. Porque os outros 10 que estavam ali, eles falaram que nunca derrotaríamos essas pessoas. E convenceram todo um povo daquela época, toda uma geração, a
a não ir guerrear. E vemos uma geração que não chegou à terra prometida. Os únicos que chegaram foram Josué e Calebe. Porque aquela geração, vemos uma geração que não chegou, porque teve que ser os filhos deles, porque eles não tiveram fé. E nós devemos ter fé em nossa vida. Ainda que aos olhos humanos pareça impossível, ainda que aos nossos olhos pareça impossível, a gente venha estar firmado nas coisas de Deus. Aleluia. Também lembrando da história de Davi e Golias. As pessoas olhavam o gigante, mas Davi ele não olhava o gigante, ele olhava a Deus que podia derrotar o gigante. Deus. Aleluia. A fé. Davi viveu na fé e se tornou rei. Quem diria que um pequenininho desprezado por seu pai, estava lá nas ovelhas, chamou todos os irmãos, o último foi ele, se tornou o rei. Aleluia. Deus ele tem planos para a tua vida. E por mais que aos teus olhos pareça impossível, Deus ele está cuidando de você. Deus ele tem algo para você. Aleluia. Que nosso coração venha a estar no Senhor. Venha a continuar sempre firme no Senhor, adolescente. As pessoas que são adolescentes estão começando uma jornada. Estamos começando uma jornada. E vai ser difícil essa jornada. Porque vai ter momentos difíceis. Vai ter decisões difíceis. Mas que nós vamos estar firmes no Senhor. Nos planos de Deus. Sempre lembrando, o Senhor tem algo preparado para mim. O Senhor tem algo preparado para mim. Aleluia. E firmes em todos os tempos. Os bons e os maus. Esses dias eu estava estudando uma história que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 25, que fala de um rei chamado Amazias. O rei Amazias, ele começou sendo um bom rei, lutou numa guerra contra os edomitas e venceu. Mas depois que venceu essa guerra, ele venceu com o Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Ele largou os caminhos do Senhor. E que, por mais que os nossos sonhos venham se cumprir, tanto em faculdade, tanto em casa, a gente nunca venha largar os caminhos do Senhor. E vemos um final tão trágico na vida daquele rei Amazias, porque ele morre através de uma conspiração do seu próprio povo, que o povo já não aguentava ele. E ele começou bem. Mas que vamos ser firmes nos momentos de lutas e nos momentos em que Deus também nos dá as coisas. Sempre. Firme no Senhor. E lembrando também que o nosso maior propósito não é aqui na terra. Não é nos tesouros da terra. Mas é no celeste. É nas coisas celestes. A gente pode sonhar com as coisas da terra. A gente pode sonhar que um dia a gente vai ser governador, que um dia a gente vai ter uma faculdade. A gente pode. Pode sonhar sim. Mas os nossos maiores sonhos têm que estar lá no céu. Que nossa vida venha a estar firmada em Deus, nos planos do Senhor, sempre, firmes em Deus. Era isso que eu gostaria de falar. Posso fazer uma oração? Aleluia. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu oro, Pai, porque tem muitos adolescentes aqui, Pai. Porque há muitos adolescentes que estão começando os planos, Pai. Que estão começando a vida, Pai, mas que venham seguir os teus planos, Pai, os teus caminhos, Pai, e venham seguir firmes em Ti, Pai, firmes em Ti, Pai, e nunca se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Pai, firme em Teus propósitos, Pai, com fé no Senhor, com fé nos planos que o Senhor tem preparado, Pai. Porque eu creio, Pai, que o Senhor quer falar com cada adolescente que está aqui, com cada pessoa, Pai, que está aqui. O Senhor tem um plano diferente sobre a vida de quem está aqui, Pai. E eu creio que daqui vai sair, Pai, os futuros líderes, os futuros homens de Deus, Pai. Eu creio que daqui vai sair, sim, Pai, adolescentes que se formaram em faculdades, Pai. Eu creio, Pai, que daqui, sim, Pai, vai sair grandes homens, Pai, grandes mulheres, Pai, e eu creio, Pai, que o Senhor tem planos sobre a
vida de cada um, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor está cuidando de cada um, Pai, e que eles venham se manter firme, Pai, firme nos teus planos, Pai, firmes em Ti, Pai, firmes na Tua palavra, Pai, meditando nela, e por mais que pareça difícil, Pai, e por mais que pareça momentos, Pai, que seja complicado, Pai, mas sim, Pai, que o coração deles venham estar firmados em Ti, a vida firmada em Ti, a vida em Ti, Pai, e Pai, sim, Pai, abençoa a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus.